Hoje esse vídeo é especial para você advogado, meu amigo advogado, para você estagiário, de repente para você que atua na vara de família. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir esse vídeo aqui, esse tema, em duas partes, tá? Eu vou mostrar para vocês hoje dicas assim, ó. Por que você acha que eu tô com essa camiseta sensacional? Porque são dicas matadoras, entendeu, Rogério? Dicas matadoras de execução e cumprimento de sentença de alimentos. Cara, eu garanto para você que se você seguir essa dica, vai ser sucesso. Você não vai ficar mais com aquele negócio de faz a petição, volta a petição, faz a petição, ok? Eu sou Vilela. Bom, você já sabe o que tem que fazer, né? Não vou ficar aqui e precisar repetir para você várias vezes. Você tem que se inscrever no canal, você tem que curtir, o curtir é esse, você clica nele. E lá no sininho, dá a notificação para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo. Aí você pega esse vídeo e manda pro seu... Sabe aquele seu amigo advogado que dá a orelhada? Sabe? Quando ele fica fazendo um monte de coisa assim nos processos de família, tá? Vamos lá, então. Primeira coisa que eu vou falar, presta bem atenção nisso. Eu tô querendo ensinar? Não. Eu tô só querendo dar uma dica para você para ficar mais fácil, beleza? Cumprimento de sentença tem que ser feito no mesmo processo, eu disse no mesmo processo. Por que eu tô falando isso? Porque que acontece? Tem muita gente que faz uma petição inicial de cumprimento de sentença solta. Então vamos supor que o processo que fixou os alimentos correu na vara A, tá? Você tem que fazer um pedido de cumprimento de sentença no processo lá da vara A. Porque o que vai acontecer? Se você fizer um pedido solto para distribuir esse processo, vamos supor que caiu na vara B, o juiz vai falar assim, ó, vou mandar lá para a vara A, se ele for legal, senão ele vai extinguir lá mesmo. E quando chegar na vara A, que é esse seu processo, esse seu pedido, o juiz vai falar assim, peraí, tem que ser feito os mesmos autos aqui, ó, tá aqui, o Código de Processo Civil diz isso. Então ele vai fazer o quê? Vai cancelar a sua distribuição e você já perdeu tempo. Por favor, não erra mais isso, não faz isso com o tio. O tio não gosta. Você somente vai poder pedir prisão, eu adoro falar isso, quando você estiver tratando das 3 últimas prestações anteriores ao momento que você fez o pedido. Então, se você vai lá e quer pedir, por exemplo, um ano inteiro de 2019 e está protocolando a sua peça agora em julho, não vai rolar. Tem que ser só os 3 últimos meses, julho, junho, o que vem antes de junho mesmo? Maio, tá bom? Esses 3 meses, cara. Nós já falamos sobre isso, o card está em algum lugar dessa tela. À esquerda. É a minha esquerda. Só vai poder pedir pelo rito da prisão os 3 meses já vencidos e os que forem vencendo durante o processo. Se você fizer isso, colocar lá a petição, juiz, eu quero que execute o ano inteiro de 2019 e mais até julho pelo rito da prisão. O juiz vai falar, não senhor, você tá maluco? Não vai fazer isso. E aí você vai ter que emendar a sua petição para dizer para o juiz que os meses que você está cobrando são só aqueles 3. Olha o tempo que foi aí, ó. Já perdeu tempo de novo. Penhora de bens é tudo aquilo que já perdeu o caráter alimentar. Calma. O que eu quero dizer com isso? Não é que deixou de ser pensão, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que perdeu o caráter de urgência. Então não adianta se fazer esse pedido de penhora considerando que tem a mesma urgência da pensão pelo rito da prisão. Por isso que são 2 ritos diferentes. Aqui você vai pedir para penhorar os bens do devedor. Mas antes da gente falar sobre isso mais especificamente, eu queria chamar sua atenção para uma coisa. O Código de Processo Civil, ele traz uma ordem lá, você vai olhar lá, tem uma ordem de bens, de coisas que você deve penhorar. Lá diz preferencialmente, mas por que é preferencialmente? Porque é a melhor maneira de você chegar à execução. Cara, pede pela ordem. Presta atenção, se você está executando alguém que tem os recursos menos recursados, entendeu? Ele tem pouco dinheiro, é muito mais fácil você encontrar dinheiro no FGTS do que no Bacen, por exemplo. Então se você pede Bacen, o que acontece? O juiz vai consultar o Bacen. Ele vai te informar que não tem valor ali. E às vezes o valor é irrisório. Por exemplo, a tua dívida lá, a dívida que você está executando é 10 mil. Achou lá R$140. O juiz vai desbloquear isso aí independentemente do que você acha.
que vai acontecer? Você vai ter que fazer outro pedido. Pede FGTS primeiro, porque qualquer trabalhador, pelo menos todos deveriam ser assim, né? Recebem FGTS. E o STJ já entendeu isso, a própria lei que trata do FGTS prevê a hipótese de você penhorar alimentos, penhorar o FGTS para alimentos, entendeu? Então é mais efetivo. Luiz, põe de algum jeito aí que chame muita atenção, tipo vermelho com sangue, sei lá. Menos é mais. Não precisa escrever na sua peça de cumprimento de sentença toda a história do processo de conhecimento. Por isso que um é de conhecimento e outro é cumprimento de sentença. Tudo aquilo que você falou no processo de conhecimento já está lá, já está na sentença. O que você está pedindo agora na prática é simplesmente para o juiz mandar cumprir aquilo que ele mesmo já decidiu, entendeu? Então você não precisa contar a história, não precisa escrever 20 páginas. Para com isso, não precisa. O que você precisa dizer ali é o seguinte: olha, juiz, nesse processo aqui a sentença, que no caso é aquela que está na folha tal, determinou que o executado pagasse tanto de pensão. Ele não pagou os meses tal, tal e tal. Eu quero executar os meses tal, tal e tal. Se forem os 3 últimos, pelo rito da prisão. Se for outros muito para trás disso, pelo rito da penhora. Meu irmão, sucesso, cara. Eu entendo que quando você estava na faculdade, você aprendeu que o judiciário, o direito, do modo geral, é uma coisa assim romântica, né? Daquele tempo que as pessoas escreviam pra caramba e ficava lá cheio das idiosincrasias argumentativas, sei lá se existe isso. Mas com essas palavras assim, você tá entendendo? Não precisa mais. Hoje em dia, o juiz ele tem acesso à internet e ele vê a lei lá. Você não precisa juntar lei, letra de lei. Pra quê? Não precisa. Jurisprudência, só se for, eu disse somente se for uma coisa muito controvertida. Fora isso, meu irmão, é fazer o negócio funcionar. Hoje em dia, o judiciário não tem mais tempo de ficar lendo 40 páginas de um processo. Vamos fazer uma conta simples aqui, bem simples, bem simples. Se eu tenho 10 processos num dia, e não é só isso, tá? A gente vê lá no judiciário, iniciais, processos, mais de 1.000, 2.000 processos. Se eu tenho 10 processos e cada um deles tem 40 páginas de inicial fora documento, já são 400 páginas. Então, é inviável você fazer isso, você está perdendo seu tempo, não faz isso. Se concentra simplesmente em dizer o que tem que ser dito, beleza? Outra coisa, não esquece de pôr o CPF do devedor. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora lá na frente que você vai ter que entrar, por exemplo, no Bacen. Ah, juiz, eu quero penhorar o dinheiro dele que está no Bacen. Só faz isso com CPF, meu amigo, não adianta. Pode ter RG, pode ter tipo sanguíneo, pode ter vida passada, pode ter carteira de reservista, não interessa, isso não vai funcionar, precisa ter o CPF. Meu amigo, minha amiga, por favor, português correto. Bom, lembra que eu falei agora há pouco que menos é mais? Eu tô dizendo para você escrever errado? Eu falei isso em algum momento? Não. O que eu tô dizendo para você é que você não precisa de muitas vênias, tá entendendo? Você não precisa ficar com aquele negócio rebuscado. Isso é passado, tá? A realidade hoje do judiciário nacional, eu ia dizer até interplanetário, é que é o seguinte, as demandas são muito grandes, porque hoje é muito fácil você pegar no computador trecho de jurisprudência ou trecho de doutrina, copiar e colar na tua peça. Tá errado isso? Não, não tá errado. O que eu tô te dizendo é que aquilo ali é desnecessário para a efetividade do seu processo, tá entendendo? Eu tô falando para você do lado de cá do balcão. Você, meu amigo advogado, tá do lado de lá. Então, presta bem atenção. Quanto mais você trabalhar de maneira que fique prática o processo, seja objetivo, mais você vai ter resultado. Você está entendendo qual que é o lance? Ai, Diego, mas eu nunca mais vou poder usar a palavra, como é que o pessoal usa? Idiosincrasia? Pode. Só que você usa isso num artigo científico, cara, entendeu? Você vai dar uma palestra? Usa isso. Você vai fazer uma sustentação oral no tribunal? Usa isso. Mas na prática, no dia a dia, para com isso. Você está executando o Zezinho, tá bom? O Zezinho é o devedor. Se ele tem uma empresa no CNPJ X, você não pode pedir para penhorar bens da empresa, porque a pessoa jurídica é outra coisa, o devedor é ele. Ai, Diego, mas e se ele estiver ocultando patrimônio na empresa? Aí você tem uma outra coisa, você tem aquele negócio, aquela espécie de intervenção de terceiros conhecida como
desconsideração da personalidade jurídica. Use disso, por favor, tá bom? Aí a gente pode fazer aonde você precisa chegar, ok? O que acontece, olha só, o que acontece na vara de família que eu acho que não acontece muito nos outros processos, e eu vou até dizer que eu entendo por quê. Mas evite de entrar na pilha do seu cliente, tá? Evite de fazer isso. Se eles já estão brigando, não adianta você entrar na briga com o advogado da outra parte, briga pessoal entre vocês. Não adianta. Sabe por quê? Porque às vezes as partes já se reconciliaram, já entraram em entendimento e vocês estão atrapalhando o andamento do processo. Então evite de entrar nisso. É difícil? É difícil. Vamos começar a filtrar o que a parte fala no processo de família, né? Vamos fazer isso? O cara fala um monte de coisa que não precisa ir pro processo, você entendeu? Filtra isso, não põe. Bom, já falei pra caramba nesse vídeo aqui, como serão 2 partes, semana que vem eu vou trazer para vocês outras coisas do cumprimento de sentença e algumas cositas mais a respeito de como você pode se sair bem com o processo de família sem ficar perdendo muito tempo batendo a cabeça, tá bom? Fica aí, um abraço e até lá, hein? Não perca! Bom, e a mensagem do dia hoje é o seguinte: menos é mais. Para tudo, menos é mais.